Pela primeira vez na história, uma Starship intacta está flutuando no oceano. Ela não explodiu, não se quebrou, está no Oceano Índico, continua transmitindo imagens ao vivo, até mesmo de dentro da água, e está se movendo lentamente para frente com o empuxo restante. Talvez em breve vejamos esse protótipo até mesmo exposto como peça de museu. Provavelmente, porém, ele será desmontado pelos engenheiros e analisado meticulosamente. Neste momento, a Starship é, pela primeira vez, literalmente um navio. E como se isso não bastasse, esse voo também lançou os primeiros satélites Starlink reais da nova geração V3. Um motor foi religado no espaço, que pôde ser visto do solo na África do Sul. E um escudo térmico foi trazido de volta, no qual as placas térmicas faltantes podem ser contadas em uma mão só, de 18 mil. Mas isso faz parte de um balanço honesto. O mesmo voo também custou um booster. Essa é a análise completa do voo 13. Segundo por segundo, com tudo o que deu certo, tudo o que deu errado e o que vem a seguir. Isso é um baita desafio. Meu nome é Sirwan e estas são Mars Chronicle. Antes mesmo do foguete decolar, esse voo já tinha perdido 2 tentativas, e ambas foram instrutivas. Vamos começar em 10 de julho. Nesse dia, o Booster 20 realizou um teste de disparo estático na plataforma de lançamento por quase 1 minuto inteiro, com todos os 33 motores. E as imagens são tão impressionantes que dá para ver literalmente as ondas de choque do som se propagando pelo ar. Motores funcionaram perfeitamente. 6 dias depois, em 16 de julho, a primeira tentativa de lançamento. A contagem regressiva transcorreu perfeitamente. O foguete estava totalmente abastecido. A sequência de ignição começou. E então, exatamente em T-0, o computador de bordo abortou. Ele detectou uma ignição fora do normal em 4 dos 33 motores. E a regra de lançamento é clara. No máximo 2 motores podem não estar funcionando na decolagem. 4 são demais. Então a tentativa foi abortada. O importante é que não foi uma parada de emergência no meio do caos, mas sim um desligamento controlado. Uma parada de emergência pode causar danos aos motores. 29 motores Raptor que já estavam em funcionamento foram desligados com segurança. O foguete e a plataforma permaneceram intactos. O que aconteceu? A causa estava nas turbobombas de oxigênio, ou seja, aquelas bombas que pressurizam rapidamente o oxigênio líquido e alimentam o motor. Em 6 motores, essas bombas apresentavam uma resposta de rotação fora do nominal, ou seja, não giravam tão rápido quanto deveriam. A provável causa, segundo a SpaceX, nas bombas havia se acumulado umidade de operações anteriores, e quando o combustível criogênico foi introduzido, ela congelou. O gelo desacelerou as bombas ou as bloqueou completamente. Portanto, não houve dano aos motores em si. Foi um erro operacional. Scott Manley fez a melhor explicação sobre isso. Quando se queima metano, produzem-se água e dióxido de carbono. E ambos podem se transformar em gelo. A SpaceX utiliza os gases de escape, entre outras coisas, para pressurizar os tanques. E é exatamente por isso, segundo Manley, que isso não é um deslize isolado, mas sim um problema de longo prazo. Quem reutiliza um motor a cada hora precisa garantir que os produtos da combustão do último voo não bloqueiem as válvulas e turbinas do próximo. A SpaceX reagiu de forma pragmática. 6 motores foram substituídos por exemplares que já estavam em estoque na Starbase. Um dos motores removidos foi levado para McGregor, colocado no banco de testes e realizou lá uma queima completa de subida do booster. Na quarta-feira seguinte, foi realizado um teste na plataforma, no qual as bombas de oxigênio de todos os 33 motores foram acionadas em estado resfriado. E mais uma coisa é notável. A SpaceX não apresentou o cancelamento apenas como um problema, mas como um ganho. E realmente há algo nisso. Foi um aborto real sob condições reais, em uma das fases dinâmicas mais críticas de todas. E os mecanismos de segurança funcionaram exatamente como foram projetados. Equipes inteiras de engenheiros de hardware e software criam cenários de pior caso para situações como essa. Em 16 de julho, um desses cenários foi intensamente testado, sem querer e aprovado.
A segunda tentativa, em 23 de julho, acabou sendo prejudicada pelo clima. Mas não do jeito que você pensa. Não foi por restrições de decolagem, mas sim pela visibilidade. Nuvens demais. Porque um dos objetivos mais importantes desse voo era filmar o escudo térmico com câmeras com lentes teleobjetivas durante a subida de forma cristalina. E isso não é possível se as nuvens bloquearem a visão nas fases críticas. E foi aí que a SpaceX soltou uma bomba. Quase como uma observação, a Starship agora pode, teoricamente, decolar durante uma tempestade. Após extensos testes e análises, baseados na lógica de certificação da aviação, o lançamento sob incidência de raios é legalmente permitido. O motivo é estratégico. Quem quer voar como um avião no ritmo certo, não pode ficar no chão por causa de qualquer nuvem. Disseram que essa capacidade será usada com cautela, mas ela existe. Esse é um marco notável que quase passou despercebido em meio à agitação. E mais um detalhe sobre os preparativos para a decolagem. A contagem regressiva agora tem uma nova parada incorporada em T-menos 60 segundos. Antes, isso ocorria em T-menos 40 segundos. Lá, a SpaceX pode pausar por 5 a 8 minutos, se necessário, limitada principalmente pelas temperaturas do combustível, e até mesmo, após ultrapassar esse ponto, pode voltar para T-menos 60 segundos. Só tem uma coisa que não tem mais volta. A partir de T-menos 17 segundos, o jato de água do desviador de chamas é ativado. A partir desse ponto, qualquer parada significa automaticamente o cancelamento do lançamento para o dia. Falando em desviador de chamas, a SpaceX mostrou em sua série documental o que esse componente precisa aguentar. E tem um número que você precisa ouvir. No lançamento, cerca de 29,5 toneladas de combustível por segundo saem dos motores com mais de 8.000 toneladas de empuxo. O engenheiro no vídeo traduz isso assim: imagine a maior metralhadora do mundo. Só que em vez de balas, ele dispara 11 Ford F-100 e 50 por segundo pela traseira do foguete. Contra isso, no fim das contas, só uma coisa aguenta isso: água. Cerca de 2,4 milhões de litros, uma piscina olímpica completa, evaporada em cerca de 1 minuto, porque a água evaporando absorve quantidades gigantescas de energia. Agora vamos para o dia 24 de julho, sexta-feira à noite, 17h51 horário local do Texas. Céu azul. Nenhuma nuvem. A área de segurança no Golfo e no Oceano Índico está liberada. E então, em T+0, todos os 33 motores Raptor 3 decolam. E com uma força que surpreendeu até mesmo muitos espectadores. A SpaceX mostrou, pouco antes do lançamento, uma comparação direta das 3 gerações do Starship. E a diferença é brutal. A versão 3 praticamente salta da plataforma, enquanto a versão 1 do primeiro voo ainda subia bem devagar. Em T+20 segundos, dá para ver as ondas de choque do som se propagando pelo ar. No primeiro minuto, a manobra de rolagem fica muito bem visível. E agora vem um detalhe que diferencia essa subida de todas as anteriores. E isso veio do próprio Elon Musk no X. Esse voo foi feito intencionalmente com uma aceleração significativamente maior, para testar o quão bem as placas de proteção térmica permanecem fixas sob alta pressão dinâmica. O Max Q, o ponto de maior carga aerodinâmica, logo após a marca de 1 minuto, foi maior do que em qualquer voo anterior da Starship. E isso foi totalmente intencional. Conclusão de Musk na mesma postagem. Teste bem sucedido. Em T+2 minutos e 5 segundos, vemos pela primeira vez a perspectiva da câmera no compartimento dos motores do propulsor. E os Raptor 3 brilham em alguns pontos com um vermelho cereja, o que parece dramático, mas é nominal e não causa nenhum problema. Em T+2 minutos e 18 segundos, então começa a separação dos estágios. O propulsor desliga sequencialmente todos os motores, exceto 5 dos 13 centrais. Dá para ver claramente como o brilho na imagem da esquerda diminui. Enquanto ao mesmo tempo, os 6 motores do estágio superior são acionados. Em T+2 minutos e 32 segundos, eles foram acionados e os 3 motores centrais se alinham de fora para dentro para empurrar de forma eficiente. Isso é hot staging em sua forma mais pura. O estágio superior se afasta do propulsor com os motores ligados
enquanto o propulsor é empurrado para baixo em uma cambalhota controlada por meio de ignição escalonada. E aqui vai uma recomendação urgente para todos vocês. A SpaceX publicou depois imagens da separação dos estágios a partir da perspectiva do topo do propulsor. Você vê a nave voando para longe, com 6 motores acesos, enquanto os jatos de exaustão de ambos os veículos colidem e formam uma verdadeira coroa de fogo na alta atmosfera rarefeita. Nunca vimos algo assim antes. O astrofotógrafo Andrew McCarthy até fotografou e filmou exatamente esse momento a partir do solo. E Scott Manley resumiu bem. É isso que acontece quando um lança-chamas encontra outro lança-chamas. E então chegou o momento em que o voo 12 falhou, o Boost Back Burn. A manobra de frenagem que faz o propulsor dar meia volta. Desta vez, todos os 33 motores foram acionados inicialmente, depois a sequência reduziu para 13, conforme o planejado. A manobra ocorreu perfeitamente e foi finalizada normalmente. Exatamente aqui, no último voo, tudo desmoronou. Desta vez funcionou. O principal retrocesso do voo 12 está assim resolvido. O propulsor atingiu o ponto mais alto de sua trajetória, a 95,6 km por volta de T mais 4 minutos, e então caiu de forma balística em direção ao Golfo. Em T mais 5 minutos, tivemos uma bela imagem em tela cheia da câmera do propulsor, com a Starbase ao fundo e a nuvem de vapor do lançamento projetando uma sombra sobre a água. Então, o pouso, e aqui o resultado fica amargo. O propulsor guiou-se com suas 3 aletas de grade, aumentadas pela metade, de forma precisa através da atmosfera. E em T mais 6 minutos e 26 segundos, começou a queima de pouso. Para isso, 13 motores deveriam ser acionados. Isso não aconteceu? De acordo com as análises disponíveis até agora, apenas 8 dos 13 motores foram acionados, e desses, 3 falharam novamente após alguns segundos. Efetivamente, por um tempo, apenas 5 funcionaram. O propulsor desacelerou, mas não o suficiente. E em T mais 6 minutos e 41 segundos, a conexão foi perdida. Uma bola de fogo marcou um impacto violento no Golfo. Importante para contextualizar, o propulsor caiu exatamente na zona previamente evacuada, a algumas milhas da costa. Ninguém esteve em perigo. E agora, a constatação de Scott Manley, que mostra como foi por pouco. Ele registrou a telemetria dos últimos quilômetros. E chega em uma desaceleração de cerca de 25 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade de impacto de aproximadamente 160 km/h. O cálculo dele resultou no seguinte: se o propulsor tivesse iniciado a queima de pouso apenas 100 metros mais alto, ele teria chegado exatamente a zero na superfície da água. Portanto, não faltou um milagre, e sim frações de segundo de potência de frenagem. Porque apenas 5 motores estavam empurrando, em vez de 13. Pouco antes de T mais 8 minutos, aliás, os estrondos supersônicos do propulsor retornando ecoaram pelos microfones em Starbase. Uma saudação acústica do propulsor, que quase conseguiu. O balanço honesto do primeiro estágio é o seguinte: boostback corrigido. Um enorme avanço, mas a reignição sob condições de pouso continua sendo um pequeno desafio para o Raptor 3. Primeiro, gelo nas bombas no solo. Agora falha na ignição durante o voo. O padrão tem um denominador comum. Isso se chama reignição, bem diferente ao estágio superior, e a partir daqui, esse voo se torna um sonho. A Shipfort completou a queima dos seus 6 motores sem falhas. Em T mais 8 minutos e 6 segundos, ocorreu o corte do motor a 20 e 6.412 km por hora, a uma altitude de 148 km. Em seguida, veio o anúncio de uma inserção orbital nominal, sendo que a trajetória permaneceu propositalmente um pouco suborbital. Ou seja, a nave desceu de qualquer forma sobre o Oceano Índico. Sob o recém-colado emblema S-40, era possível ver lindas cores de têmpera no aço inoxidável. Quem entende de aço consegue perceber, por essas cores, a que temperaturas essa nave já foi exposta durante a subida. Havia 2 pequenos defeitos estéticos. Em T mais 9 minutos, uma placa de proteção térmica se soltou e voou paralelamente à nave por um bom tempo. Em T mais 9 minutos e 19 segundos, uma segunda placa, aparentemente inteira, também se soltou. Lembrem-se dessas duas, elas ainda serão importantes no final. Depois veio a próxima novidade.
Em T mais 15 minutos e 18 segundos, a porta do compartimento de carga se abriu. E pela primeira vez, uma Starship liberou satélites de verdade. 20 Starlink da versão 3. Desta vez, não eram maquetes como no voo 12 e anteriores, mas sim satélites completos, empilhados em 10 fileiras de 2 cada e liberados um após o outro pelo chamado dispensador PES, nomeado em referência ao dispensador Bombo. Como a órbita era suborbital, esses satélites tinham apenas cerca de 20 minutos de vida antes de reentrarem na atmosfera junto com a nave, e esse era exatamente o plano. Um programa de testes em modo speedrun. Desdobrar painéis solares, disparar os motores, ativar as antenas, testar as conexões a laser e contatar as estações terrestres. A liberação durou até cerca de 27 minutos e 30 segundos, e em T mais 21 minutos e 50 segundos, 17 já estavam fora. Os últimos 6 carregavam câmeras de engenharia com teleobjetiva e refletores. Mais sobre isso em instantes. Neste ponto, uma breve explicação de por que esses satélites são algo tão importante. A versão 3 é um monstro. Até 1 terabit por segundo de downlink e 160 gigabits de uplink por satélite. Isso é cerca de Z vezes e 22 vezes, respectivamente mais do que a versão 2 atual. Cada um carrega 6 lasers de alta performance, com 400 gigabits cada, para a rede de malha a laser. 4 antenas de rádio de 4 bandas e painéis solares 2 vezes mais potentes. Um único lançamento do Starship com satélites V3 aumenta a largura de banda do Starlink, tanto quanto cerca de 20 lançamentos do Falcon 9, com a versão 2 pensa nisso. Um voo substitui 20. E no futuro, um Starship deverá transportar até 60 desses satélites, ou seja, uma pilha de 30 fileiras duplas. Porque com certeza alguém vai zombar da pequena porta de carga nos comentários. Essa abertura tem cerca de 1,5 metro de altura. Ela só parece minúscula porque a nave é absurdamente grande. Um único dos anéis de aço inoxidável, com os quais uma Starship é construída, mede mais de 2 metros. Por essa porta cabem a grande maioria dos satélites que são construídos atualmente. Para cargas realmente grandes, haverá uma abertura maior no futuro. E então veio a notícia que fez explodir a comemoração em Hawthorne. A SpaceX conseguiu contato com todos os 20 satélites e apenas minutos após a liberação, as conexões a laser com todos os 20 também estavam funcionando. Todos os testes, todos os satélites, em uma janela de 20 minutos. Aliás, toda a transmissão do voo em si foi feita via Starlink, com cerca de 240 megabits por segundo de taxa de dados a partir da nave, enquanto sistemas espaciais clássicos transmitem na casa de um dígito. Agora, sobre a manobra que ao vivo causou especulações. Após a liberação, a Starship começou a girar lentamente em torno do próprio eixo. Eu presumi na transmissão ao vivo que a nave estava virando a barriga para os satélites, para que as câmeras deles pudessem escanear o escudo térmico. E Scott Manley confirma exatamente isso. Ele chama isso de rolagem de beleza, uma pirueta no espaço para que os 6 satélites com câmeras e seus refletores possam fotografar todos os lados do escudo térmico. Como a nave já estava voando no lado noturno da Terra, foi possível ver, em T mais 33 minutos, até mesmo o refletor de um Starlink se acendendo sobre o casco. Em T mais 34 minutos e 35 segundos, a inspeção foi concluída e as luzes se apagaram. A SpaceX divulgou posteriormente o vídeo completo dessa inspeção, incluindo a pirueta. E é impressionante como as placas de proteção térmica resistiram bem. Na verdade, apenas algumas placas estão faltando. O objetivo disso é sério. Antes de uma captura real na torre, a SpaceX quer ser capaz de inspecionar o escudo térmico após a subida e antes da reentrada na atmosfera. Uma camada extra de segurança que nunca existiu antes. Como um detalhe interessante, por um tempo foi possível ver pontos azulados brilhando no canto superior esquerdo da imagem. Possivelmente, os satélites recém-lançados. Essa já era a suspeita de Manley durante o teste de disparo de seus motores iônicos. Em T mais 38 minutos e 58 segundos, então, ocorreu o teste. Scott Manley chama esse, com razão, de o mais importante de todo o voo. E ele está certo. O religamento de um motor Raptor no espaço. Em T mais 39 minutos e 1 segundo, um dos 3 motores centrais foi acionado por um tempo incomumente longo, cerca de 14 segundos. Por que isso é tão importante? Porque a SpaceX só poderá enviar a Starship para uma órbita real, quando essa ignição for confiável.
Sem uma queima de desorbitação funcional, uma Starship em órbita seria um pedaço de lixo espacial de 100 toneladas que cairia descontroladamente em algum lugar e sobreviveria parcialmente à reentrada. O voo 12 não conseguiu passar nesse teste. Desta vez, foi perfeito. E as imagens em T, mais 39 minutos e 8 segundos, estão entre as mais bonitas que este programa já produziu. A 141 km de altitude, praticamente não há mais atmosfera. Mas a 26.500 km por hora, as poucas moléculas de ar restantes são suficientes para que o jato de escape colida com elas e forme uma estrutura brilhante semelhante a um cometa. O espetáculo foi tão brilhante que observadores na África do Sul conseguiram vê-lo a olho nu do solo e o filmaram. Olhem só isso, vamos fazer mais um desvio, porque a própria SpaceX incluiu isso na transmissão. A nova constelação de satélites de IA agora tem oficialmente um nome, StarMind. Até 1 milhão de satélites de IA devem voar como centros de dados orbitais. E a SpaceX mencionou na transmissão os 3 gargalos nesse caminho. Massa em órbita, para isso o Starship, energia, para isso o Sol constante no espaço, e chips, para isso a planejada Terra Fab, com cerca de 9,3 milhões de metros quadrados, do tamanho de 10 gigafactories. A SpaceX acredita que o poder de processamento vindo do espaço se tornará na opção mais barata de todas em 2 a 3 anos. Nós dedicamos um vídeo inteiro ao satélite IA, e a todo esse plano que eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo. Por isso vamos deixar aqui apenas como uma observação que o foguete que vocês estão vendo voar agora é justamente a base desse plano. Uma breve pausa para um recado rápido. Se você está curtindo essa análise até aqui, por favor, deixe um like no vídeo. É só um clique para você e faz com que o YouTube mostre o vídeo para muito mais pessoas. E quem quiser carregar o espírito per aspera ad astra, encontra na nossa loja Planet Pioneers a coleção Ad Astra bordada. Link e código de desconto estão na descrição abaixo. Obrigado e agora segurem-se. Estamos voltando para a atmosfera. A reentrada começou como um espetáculo de cores. Em T mais 42 minutos e 51 segundos, a 105 km de altitude e a 26.700 km por hora, o primeiro plasma se formou. Em vermelho, rosa, laranja, verde e branco ofuscante. Em T mais 43 minutos e 50 segundos, um enorme raio cortou as nuvens lá embaixo. Sobre Madagascar, como se o planeta retribuísse o cumprimento. Em T mais 44 minutos e 49 segundos, veio o anúncio oficial. Starship inicia a reentrada. Situação conforme o planejado. Em T mais 47 minutos veio a mensagem. As superfícies de controle assumiram o comando da nave. E isso a 84 km de altitude, a quase 26.800 km por hora, a atmosfera lá em cima é extremamente rarefeita. Mas a essa velocidade, ela já é suficiente para que as 4 aletas tenham total autoridade de controle. E agora, a lista de observações sinceras, pois lidar com os fatos também é essencial em um voo dos sonhos. Em T mais 49 minutos e 19 segundos, surgiram turbulências no fluxo de plasma. Visualmente espetacular. Se foi intencional ou inofensivo, não dá para dizer de fora. A partir de T mais 50 minutos, algumas pequenas faíscas começaram a voar da traseira. E faíscas sempre significam que algum material está sendo removido e queimando em algum lugar. O objetivo de um escudo térmico perfeito é exatamente o oposto, ou seja, que nada queime. Em T mais 52 minutos e 23 segundos, as placas do escudo térmico, acima da superfície de controle inferior direita, começaram a brilhar. Um dos pontos mais críticos de toda a nave, onde asas de versões anteriores já queimaram. Desta vez, adiantando um pouco, ficou só no brilho. Em T mais 56 minutos e 56 segundos, nuvens voltaram a aparecer na imagem. A nave se aproximava do lado diurno. Nesse momento, já havia reduzido cerca de 10.000 km por hora e voava ainda a cerca de 7.500 km por hora a uma altitude de 57 km. Bem no meio da fase de maior desaceleração, quando o plasma brilha com mais intensidade. A partir de T mais 58 minutos, o brilho começou a enfraquecer. Em T mais 59 minutos, já estava quase atrasado. E nas nuvens abaixo, o sol nascente se refletia em tons de vermelho e laranja.
Um cenário kit que não poderia ser mais bonito. Eu digo isso em toda análise do Starship. Por isso, mais uma vez, temos o planeta mais bonito de todos. Então sejam bons uns com os outros e com ele. Em T mais 1 hora e 30 segundos, a nave passou pelo ponto de máxima carga aerodinâmica durante a reentrada. Após isso, a carga estrutural reduz rapidamente, pois a velocidade diminui mais rápido que o aumento da densidade do ar. Em seguida veio uma manobra que vocês devem lembrar, porque é um ensaio geral para o futuro. A partir de cerca de 1 hora e 50 segundos, a Starship se inclinou propositalmente e fez uma curva suave. Na comunicação por rádio, veio a maravilhosa chamada. A Starship faz a manobra swoosh. O contexto aqui também é sério. No futuro, ao ser capturada pela torre, a nave se aproximará a partir de uma direção ligeiramente deslocada e precisará ajustar sua trajetória na aproximação final. Exatamente essa curva foi praticada aqui sobre o oceano aberto, nariz levemente para baixo, superfícies de controle para a da direita. Isso é claro no gráfico de posição no canto inferior direito da transmissão. E Scott Manley complementa com a razão física de por que isso só acontece mais tarde. Quanto mais lento o nave, menor e mais apertado fica o raio possível da curva. Em T mais 1 hora, 4 minutos e 28 segundos, seguiu-se a correção oposta para a esquerda. A nave perseguia, como Manley descreveu, sua torre imaginária bem no meio do Oceano Índico. E então, o final. Em T mais 1 hora, 5 minutos e 4 segundos, a pouco mais de 1 km de altitude e a cerca de 400 km por hora, todos os 3 motores centrais foram acionados. A nave saiu do voo de barriga para a posição vertical, e o rugido dos motores Raptor na gravação é de arrepiar. Deixamos com vocês o áudio original. Três motores de nível do mar aceso. Pressões da câmara estavam saudáveis. Mudamos para 2. Starship descendo no Oceano Índico. Reduzindo para 1. E estamos na água. E é um pouso suave na água. Houve uma leve sobrecorreção ao endireitar. Com compensação imediata, isso aconteceu em todos os voos até agora e aparentemente é normal. Em T, mais 1 hora, 5 minutos e 15 segundos, uma das boias laranjas passou rapidamente pela imagem, das que a SpaceX havia colocado previamente na área de destino. E só isso já é um feito, porque se uma boia aparece na imagem da câmera, significa que a nave caiu exatamente onde deveria. Mais tarde, também pudemos ver as imagens das boias. Os motores foram desligados em sequência. Primeiro um, depois, em T mais 1 hora, 5 minutos e 21 segundos o segundo, e um único Raptor pousou a nave suavemente na água. Então, corte do motor. E o que veio depois não aconteceu nos 13 voos. A Starship tombou e não explodiu. Ela não se despedaçou. No voo 12, a SpaceX ainda estava experimentando um programa de rolagem para amortecer o pouso na água. Desta vez, de repente, havia uma Starship completa e intacta no Oceano Índico. Pequenos focos de fogo do restante do combustível queimado na fuselagem. Pela primeira vez em sua existência, a Starship era, literalmente, um navio. O porta-voz da SpaceX, Dan Hewitt, perdeu a compostura ao vivo, de forma audível. "Acho que estou perdendo a cabeça agora", disse ele. "Esta é a primeira vez que conseguimos colocar uma Starship intacta na água. Este é um cenário dos sonhos." Foi, nas palavras dele, o pouso mais suave na água que este programa já viu. Agora sim vai ficar bom para os engenheiros. As câmeras a bordo continuaram transmitindo direto da água, por vezes até mesmo debaixo d'água. A câmera na superfície de controle dianteira mergulhava e voltava à tona, como uma GoPro na piscina. O público imediatamente a apelidou de Nemo Nemocam. Até mesmo a câmera no compartimento parcialmente inundado dos motores forneceu imagens. Os Raptors ali estavam em bom estado, com camadas de gelo nos motores centrais, porque foram super resfriados durante a operação. Scott Manley ficou surpreso, com razão, de como a nave ainda estava transmitindo.
As antenas Starlink acabaram apontando para Okinawa. Possivelmente, a conexão estava sendo feita através das boias próximas e a posição do navio ainda foi atualizada horas depois. E a história continuou, mesmo depois da transmissão, de uma forma que nem eu mesmo esperava. Quando o público me perguntou durante a transmissão se eu achava que esse navio seria recuperado, eu ainda descartei essa possibilidade, mas a Shipforte simplesmente se recusou a afundar. As imagens de rastreamento mostraram ela a cerca de 160 quilômetros do local original de pouso na água. Ainda à deriva, 56 horas após o pouso na água, e bem ao lado, o navio de resgate Goa Australis. A própria SpaceX confirmou que a equipe de resgate continua coletando imagens da nave que ainda está flutuando no Oceano Índico. O cenário dos sonhos de um pouso suave na água acabou se transformando, ao longo de vários dias, em uma verdadeira operação de resgate, com uma Starship intacta que atraiu seu próprio navio de resgate para perto de si. E agora permito-me uma pequena especulação, que deixo claro ser apenas isso. Se essa nave realmente for rebocada para a Terra, então não será um destroço qualquer, mas sim a primeira Starship da história que sobreviveu a um voo completo, incluindo a reentrada, e permaneceu intacta. Isso seria uma peça de museu de valor inestimável. Na Starbase, atualmente está sendo criado seu próprio jardim de foguetes, uma exposição ao ar livre de veículos históricos de voo. E mal posso imaginar um primeiro exemplar mais apropriado do que exatamente esta Ship40. Se isso vai acontecer, ou se no final, controles de exportação e logística vão atrapalhar, veremos. Provavelmente os engenheiros também vão preferir se puderem desmontar a nave. Mas só o fato de podermos fazer essa pergunta de forma séria já é talvez o maior símbolo de até onde esse único voo levou o programa. O que nos leva ao verdadeiro tesouro desse voo: o escudo térmico. Um drone da equipe de resgate voou diretamente após o pouso na água. E como a nave havia virado de costas, a barriga com todas as cerca de 18.000 placas ficou exposta para o céu. O resultado? Você pode literalmente contar nos dedos de uma mão as placas que faltam. Vocês se lembram das duas placas que se soltaram em T, mais 9 minutos e 9 minutos e 19 segundos? No timestamp do stream, 1 hora, 45 minutos, 6 segundos, esse é o tempo do stream, não o tempo de voo. Dá para ver em close algumas placas quebradas e duas completamente ausentes em uma das superfícies de controle inferiores. Isso bate quase 1 para 1 com o que se soltou durante a subida. Além disso, há listras brancas atravessando o escudo. E aqui entra novamente a observação de Scott Manley. Quase todas as listras começam nas bordas das telhas, preferencialmente nas bordas de ataque. Isso indica que gás quente está penetrando sob as telhas e puxando-o com material branco de base, ou seja, feltro ou material ablativo. Nas imagens das superfícies de controle, também é possível ver que esse branco sai facilmente com água. E não se esqueçam, tudo isso após uma subida com pressão dinâmica intencionalmente aumentada. O escudo foi, portanto, submetido a um teste mais rigoroso do que nunca e ainda assim voltou tão limpo. O escudo térmico tinha sensores de pressão que mediram a carga na subida. O comentário de Musk no dia seguinte: o design mais recente do escudo térmico está incrível. Depois de anos em que exatamente esses azulejos foram talvez a maior questão em aberto de todo o programa, essa é uma frase de peso. Por fim, minha avaliação. O voo 13 é o voo mais valioso de todo o programa até agora. E não porque tudo deu certo, porque na verdade não deu, mas sim pela qualidade do que deu certo. O estágio superior conseguiu, em um único voo, conquistar tudo o que faltava para o próximo passo. Subida impecável, carga útil real liberada e contato com todos os 20 satélites, incluindo os links a laser, reacendimento no espaço comprovado, a manobra de aproximação para a captura foi testada e trouxe de volta um escudo térmico que permite uma inspeção completa, porque a nave permaneceu intacta pela primeira vez. Exatamente por isso, Elon Musk fez o anúncio ainda na mesma noite. Se a análise dos dados não revelar nenhum problema, a SpaceX vai tentar pegar a nave com a torre no próximo voo. A captura do estágio superior pela torre. Esse seria a manobra mais espetacular que esse programa já tentou.
Provavelmente até o mais espetacular que qualquer programa espacial já realizou. Já o propulsor recebeu sua lição de casa de volta. Boostback sim, pouso não. 5 de 13 motores é pouco demais. Sobre capturar o propulsor, a SpaceX prefere sabiamente manter silêncio. Só que eles já provaram a captura do propulsor 3 vezes. Se a tecnologia da V3 colaborar agora, então a captura não deve ser mais um problema. O padrão da versão 3 está claro após 2 voos. A nave é o aluno exemplar. O propulsor luta para religar seus novos motores tanto no solo quanto em voo. E então vem a pergunta mais interessante de todas. O que vai acontecer agora com a Starship flutuando a 1000 km da costa? Escreva seus pensamentos sobre isso nos comentários. Eu confesso, eu sonho com a exposição. Número 13 da sorte. Foi assim que a SpaceX batizou esse voo. Dessa vez, há algo de verdade nessa superstição. Meu nome é Sirwan e este foi Mars Chronicle. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.